Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus. Uma grande bênção estar com vocês aqui nesta noite, onde temos plena convicção de que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Essa é a nossa oração. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. E se isto acontecer, sua vida será transformada, será moldada segundo a vontade e manifestando graça e glória ao nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, versículo 14. Se você puder, se você tiver a sua Bíblia, é fácil, faça isso. Se não tiver, não tem problema também, preste atenção no texto, certamente o Senhor vai falar contigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 14. É o que nós vamos ler agora, depois nós vamos ler toda essa passagem e você vai acompanhar conosco, ok? Vamos lá. Lucas 7,14 diz assim: Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que os conduziam, disse Jesus: Jovem, eu te mando, levanta-te. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós te damos graças porque a tua palavra é presente em nossas vidas. Queremos pedir que teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Queremos pedir que a graça salvadora do Senhor seja manifesta em nós de forma poderosa, Senhor. Por isso nós queremos pedir, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor amado. Assim como o Senhor tem falado comigo no decorrer desses dias, fala com os meus irmãos, Senhor amado, que esta palavra possa ir de encontro aos seus corações e assim, por meio da palavra, possam ser edificados, transformados, moldados segundo a sua vontade. Usa a minha vida, Senhor amado, sou teu servo e quero ser usado pelo Senhor. Eu me disponibilizo para isso, Senhor amado. Obrigado por essa oportunidade que eu tenho de poder manifestar a tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, este sermão que estamos ministrando nesta noite, ele tem a sua inspiração em uma das devocionais que fizemos neste último período de campanha de 40 dias de jejum e oração e que tivemos. A Igreja Cristã da Família já há muitos anos faz isso, todos os anos nós dedicamos um tempo de jejum e oração e passamos por isso agora nos últimos meses e o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. No dia 24 de agosto, o Senhor nos trouxe essa devocional e fomos muito edificados e ela tem um tema bastante peculiar, bastante, pelo menos para mim, jamais pensei desta maneira. E o tema que gostaríamos de propor para o sermão é A Morte Deu Azar. Então, que a morte dê azar, que a palavra do Senhor alcance o teu coração em nome de Jesus. O texto proposto de Lucas, capítulo 7, 14, diz: Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Esta foi a palavra do Senhor ali ao ressuscitar um jovem. Observando o versículo 11 do capítulo 7 de Lucas, nós podemos perceber que Jesus estava se dirigindo à cidade de Naim, dizendo assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. O ministério de Jesus ele foi marcado pelo seu grande movimento na região da Palestina. Ele trabalhando e desenvolvendo seu ministério, a sua palavra ali na região da Palestina. Especialmente sobre a região da Galileia, que foi onde o Senhor mais concentrou os seus milagres, onde mais aconteceram os seus discursos, as suas ministrações, foi na região da Galileia ali, por conta do mar da Galileia, evidentemente. E o vilarejo, ou a cidade de Naim, conforme é narrado por Lucas, ele ficava na região da Galileia, ali cerca de um dia de viagem a pé de Cafarnaum, que era onde Jesus estava, para Naim. Naim significa aconchego. Naim significa tranquilidade. Naim significa calma. E o que nos leva a entender que deveria ser um bom lugar para se viver. Deveria ser um lugar agradável. Mas naquele dia, a tranquilidade de Naim estava em luto. Vemos no Evangelho de Lucas, que é o nosso texto principal, 7,12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saíam o enterro do filho único de uma viúva,
e grande multidão da cidade ia com ela. A Jesus, aproximando-se ali os seus discípulos e toda aquela multidão que acompanhava Jesus à porta da cidade de Naim, cruzou então com o enterro do filho único de uma viúva. Se sepultar um filho não é uma tarefa nada fácil, o que dizer de sepultar o único filho de uma viúva? Ali não estava sendo sepultado apenas um filho, mas ali estava sendo sepultado tudo que aquela mulher tinha. Ali não estava sendo sepultado apenas um filho, mas estava sendo sepultado o futuro daquela mulher. Ali não estava sendo sepultado apenas um filho, mas ali estava sendo sepultado qualquer expectativa de vida que aquela mulher pudesse ter. Nos diz o texto que Jesus ia entrando na cidade, acompanhado de grande multidão, enquanto o enterro saía pela mesma porta, também acompanhado de uma grande multidão. O cortejo da morte cruza com o cortejo da vida. O cortejo da esperança cruza com o cortejo da desesperança. Num deles está um morto, no outro está o dono da vida. Num deles está o futuro, no outro está o fim de tudo, barrado por causa da morte. Quando o inimigo prepara um cortejo de morte, a última pessoa que o inimigo quer encontrar, deseja encontrar é com Jesus. Mas naquele dia, aquele cortejo de morte teve um encontro com o Senhor e a vida daquelas pessoas que presenciaram isso foram pautadas pelo milagre, pelo cuidado, pelo zelo, por aquilo que o Senhor via sobre a vida daquela mulher e aquele menino que estava sendo ressuscitado. O nosso texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, nos apresenta os motivos e nos ensina os princípios que distinguem a religiosidade da verdadeira vida em Jesus. E primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é: Jesus demonstrou compaixão. Lucas, capítulo 7, versículo 13 diz: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Diante das misérias dos homens, os únicos sentimentos que o mundo pode demonstrar é de pesar, de revolta e de impotência. Estes eram os sentimentos que permeavam aquela numerosa multidão. No entanto, tal sentimento não poderia mudar a terrível condição daquela triste mãe. Quantas vezes nós vamos a um velório e nós não sabemos nem o que falar, nós prestamos ali os nossos pesares diante da situação, porque nós nos sentimos impotentes diante da morte. Nos falta palavra, às vezes nós queremos expressar o nosso sentimento com um único aceno, às vezes nós queremos expressar o nosso sentimento com um abraço, com o chorar junto das pessoas, porque na morte nós nos sentimos e nos tornamos impotentes diante de tais circunstâncias. Mas o sentimento de Jesus era diferente, pois ele era e é Senhor, não apenas dos seus discípulos que ali o seguiam, mas de toda e de qualquer situação, tendo poder para banir a morte e a tristeza da vida daquela mulher, a morte e a tristeza que permeava aquela multidão chorosa por conta da perca do único filho de uma viúva. Conforme nós podemos observar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículos 55 ao 57, diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus se compadeceu daquela mulher e por isso ressuscitou o seu único filho, lhe restaurando o futuro, lhe restaurando a alegria. Por isso Jesus disse naquele momento: não chores. Por isso a palavra do Senhor manifesta para a tua vida nesta noite, meu irmão e minha irmã. Não chores. Se há questões de mortes envolvendo a tua vida, se você está se sentindo em luto, a palavra do Senhor lhe fala nesta noite: não chora, se levanta na presença do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado em o nome de Jesus.
Uma segunda característica que nós podemos observar ali nesse ensinamento, neste texto, em Lucas 7, 14, Jesus está acima de toda religiosidade. Lucas 7, 14 diz, chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus tocou no esquife. O esquife é o caixão, irmãos, era aquilo que estava envolvendo aquele menino, estava envolvendo aquele jovem morto. Uma coisa proibida para a religião judaica, aquele que tocasse num defunto, aquele que tocasse em um morto, ele estaria limitado, ele estaria violando leis judaicas, por isso a religião falava, não toque em nada que esteja morto. Jesus demonstra que a vida está acima do cerimonial. Muitas pessoas estão muito ligadas às tradições, as pessoas estão ligadas à forma de fazer e deixam de lado a vida de seus familiares, a vida de seus queridos, a vida de irmãos que estão na igreja. Irmão, a vida é mais importante do que o cerimonial, a vida é mais importante do que as coisas. É isso que o Senhor faz, por isso o Senhor tocou naquele esquife, o Senhor tocou naquele caixão, mesmo contrariando princípios da lei judaica. O segundo ponto nessa característica aqui do versículo 14 é que Jesus parou o cortejo, coisa que somente ele poderia fazer. A religião não poderia parar aquele cortejo. Pelo contrário, a religião alimentava o cortejo. A religião alimentava a condição de morte, a vida distante. A religião estava esperando por aquele momento. Isso fazia com que a religião tivesse algum sentido. Ter ali algum morto para poder consolar, para poder falar das questões da religião. Mas Jesus parou o cortejo, Jesus brecou aquele cortejo. Jesus, talvez se fosse eu e você, pense você está vindo de um culto da igreja e você se depara com um cortejo, o que é que você faz? Provavelmente você e eu abriríamos passagem e deixaríamos aquele cortejo passar. Mas não, Jesus parou aquele cortejo. E a terceira característica que ele coloca, ele toca na esquife, ele para o cortejo, e agora Jesus ordenou vida para aquele jovem que estava morto. A religião queria enterrar, a religião queria continuar com aquela circunstância religiosa de um morto, mas Jesus diz, levanta-te. Esta é a palavra do Senhor para você nessa noite. Levanta-te, se você está cansado, levanta-te pela palavra do Senhor, levanta-te por aquilo que o Senhor tem te chamado, não fique em um estado de morto. Terceiro ponto, terceira lição que nós podemos tirar desta passagem é que Jesus deu uma nova vida à mãe que havia perdido o filho. Em Lucas capítulo 6, versículo 15 diz, levantou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Conforme falamos no início, aquela mulher não estava sepultando apenas um filho, mas estava sepultando o seu futuro. Qualquer expectativa de vida que pudesse ter, era isso que ela estava sepultando. Mas Jesus, naquela hora, estava ali restituindo o seu filho e tudo aquilo que ela perdera com a morte de seu filho. Meu irmão e minha irmã, quando o Senhor ressuscita em nossas vidas, quando a mão do Senhor vem sobre as nossas vidas, vem para que nós possamos estar habilitados para vivermos a presença do Senhor nesta terra. Por isso, vale a pena repetirmos o texto que o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 15, versículos 55 e 57. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Meu irmão, o homem de Deus, o homem que está em Cristo Jesus, ele não pode ser barrado pela morte. Nós ressuscitaremos diante da morte, nós iremos morar com o Senhor, e é isso que o Senhor tem falado. Onde está a morte, o seu aguilhão? Aguilhão é aquilo que prende.
A morte está em nós porque nós somos presos, ou está naqueles que não confessam a Cristo como Senhor. E a palavra do Senhor fala que o aguilhão da morte é o pecado. Aqueles que vivem no pecado estão presos à morte. A força do pecado é a lei, porque ele tenta fazer cumprir a lei, mas o pecado é mais forte e a pessoa não consegue sair para a vida. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos limpos, em Cristo Jesus nós somos purificados, em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida, em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criatura e nós podemos glorificar o nome santo do Senhor. Por isso a palavra do Senhor foi para aquela mãe: não chores. Por isso a palavra do Senhor foi para aquele jovem: levanta-te. Esta é a palavra que o Senhor quer manifestar sobre a sua vida nesta noite. Não chores por conta da morte, não chores por conta das circunstâncias, mas levanta-te na presença do Senhor e glorifica o nome santo do Senhor. Não temas a morte. O espírito de morte tem tido sucesso, porque na maioria das vezes não tem cruzado com o espírito de vida comandado por Jesus. O cortejo da morte é cada vez mais visível em nossos dias, mas infelizmente não tem cruzado com o cortejo da vida. De nada adianta Jesus entrar por uma porta e o cortejo de morte sair pela outra porta. Nossa principal tarefa como cristãos, como homens e mulheres de Deus, é trabalhar para que o encontro seja mais constante, fazer com que se coincidem as portas, fazer com que o Espírito de vida, fazer com que Jesus se encontre nos lugares de mortos, nos lugares de ausência da presença do Senhor, porque quando isso acontece, conforme nós observamos em Lucas 7,16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Meu irmão e minha irmã, é tempo de nós levantarmos a bandeira do Evangelho, é tempo de anunciarmos que a vida, é tempo de anunciarmos a palavra de salvação, para que as pessoas possam ser mudadas e moldadas, segundo o grande e excelente propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te chama para ter uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia. No início do nosso sermão, nós nos encontramos com duas multidões. Uma chorando e lamuriando pela morte, porquanto a outra celebrando a vida. Mas quando essas duas multidões se cruzam e há um encontro com Cristo, agora já não são mais duas multidões, mas uma única multidão celebrando a vida em Cristo Jesus. É isto que o Senhor tem te chamado, meu irmão. É para isso que o Senhor tem te chamado, minha irmã, para celebrar a vida em Cristo Jesus. Quais planos, quais os sonhos, quais são os projetos que teve na sua vida estão morrendo, ou que morreram? Você crê que o Senhor Jesus pode ressuscitá-los? Você tem permitido que Jesus pare o cortejo e interfira nos seus projetos? Tem muita gente carregando morto, tem muita gente caminhando, ele não quer parar o seu velório, ele não quer parar o cortejo de morte, mas você precisa crer nesta noite e permitir que o Senhor pare o cortejo de morte que tem estado na sua vida, o cortejo de morte que você não quer que mexa nos seus projetos, mas são coisas mortas. Você permite que o Senhor dê nova vida para os seus projetos, você permite que o Senhor toque na tua vida, toque naquilo que está morto. Você quer sepultar os teus mortos, porque muitas pessoas assim estão fazendo. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, ore por fé, ore por coragem e permita que Ele faça isso. E a morte em tua vida terá um grande azar, pois você se encontrou com a vida. Pois então você se encontrou com a vida em Cristo Jesus. E assim você poderá dizer: a morte deu azar. Nós temos dois grupos de pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Existem aqueles que estão mortos, são aqueles que estão realmente distantes do Senhor. Eu quero lhe falar, meu irmão, eu quero lhe falar, minha irmã, que nesta noite o Senhor pode lhe tocar e pode lhe curar,
pode lhe ressuscitar em um nome de Jesus. Talvez você tenha orado por um filho que está longe, que abandonou o Evangelho, que está distante da presença do Senhor. Talvez você seja mãe viúva, talvez você seja mãe do morto, e o Senhor quer tocar na tua casa, quer ressuscitar teu filho, quer ressuscitar teu marido, quer ressuscitar tua mãe, quer ressuscitar tuas filhas, quer ressuscitar para a presença do Senhor, e nós queremos orar por isso. Talvez você está se sentindo como morto, o Senhor quer te ressuscitar, meu irmão. O Senhor quer te levantar, assim como o Senhor disse para aquele jovem, levanta-te. O Senhor te diz nessa noite, levanta-te, para que o nome santo do Senhor seja glorificado na sua vida, em o nome de Jesus. Permita o Senhor te tocar, meu irmão. Talvez você tenha estado morto porque os teus planos têm sido andado em fracasso constante. Mas se nesta noite você permitir que o Senhor toque na tua vida, a tua vida será moldada segundo o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você precisa permitir, ouvir a voz do Senhor e se levantar em nome de Jesus. Se você está distante do Senhor, eu quero lhe convidar para você fazer uma oração conosco, para que você possa se aproximar do Senhor. Talvez você está no meio daquela multidão de tristeza, de pranto, de luto e dor, mas o Senhor quer fazer com que você vá para a multidão, onde há alegria, esperança e futuro. É para isso que o Senhor tem te chamado, meu irmão. Quero orar por você nesta noite. Pai Santo, eu quero colocar diante do Senhor aqueles meus irmãos e irmãs que estão em luto, Senhor amado, que estão, talvez é o luto por conta do filho que está longe do Senhor, talvez seja o luto porque as pessoas queridas, os irmãos, os pais, a esposa, o esposo que está longe do Senhor, mas nesta noite, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor amado, encontre esta multidão que está em trevas, encontre essa multidão que está caminhando em luto, Senhor amado, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, e ressuscita aqueles que estão mortos e traz para a vida aqueles que estão distante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra encontre lugar nesses corações, que esses corações possam ser quebrantados e o nome santo do Senhor seja glorificado. É em nome de Jesus que nós nos colocamos, Senhor, e te adoramos. Meu irmão e minha irmã, talvez você seja aquela multidão que está do lado de Jesus. E o convite que nós fazemos é: leve esta vida para os lugares que estão mortos. Seja um homem, seja uma mulher que manifeste a glória do Senhor. Viva em autoridade, viva em poder do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e a palavra do Senhor encontre os lugares nos corações, em nome de Jesus. Exerça a autoridade da palavra de Deus que há sobre a tua vida para ganhar muitas vidas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja instrumento da glória de Deus. Eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco durante todo esse tempo. Nossa oração, nosso desejo é que realmente você tenha um encontro de fidelidade com o Senhor. Que você seja fiel ao Senhor. E assim o nome do Senhor seja glorificado. Se você precisar entrar em contato conosco, certamente nas nossas mídias sociais você vai conseguir falar comigo ou com o pastor Marco. Se você não é membro da família Barueri, procure um dos nossos membros, certamente eles têm os nossos celulares. Ou então você pode procurar o telefone da Igreja Cristã da Família em Barueri e você pode nos encontrar aqui em algum momento e a gente consegue falar. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que a palavra do Senhor encontre lugar na tua vida, no teu coração. Oremos ao Senhor, agradecendo por esse culto, agradecendo por esse momento precioso que estamos passando com o Senhor. Pai, obrigado por este tempo tão precioso, onde podemos manifestar a palavra do Senhor, onde podemos glorificar o teu nome. Guarda as nossas vidas, Senhor. Leva-nos em paz, que nós possamos estar em paz em nossos lares, e assim seja o teu nome glorificado, Senhor. Espírito Santo de Deus, que esta palavra encontre lugar nos corações dos irmãos, Senhor amado, e assim seja o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique na paz.